do Dólar. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante no cenário econômico de 2019, a guerra comercial. Quem está vencendo a guerra comercial que completou um ano agora em julho de 2019? Bom, é essa questão que vamos tentar debater e eu vou trazer argumentos de importantes personalidades do mercado financeiro, algumas matérias interessantes que trazem aí o número de exportação dos dois países para a gente tentar entender como é que está essa guerra pela hegemonia econômica mundial. Então, se você está preparado para a verdade e só se estiver preparado para a verdade, aperte os cintos porque vamos lá. And I think as the economy goes back into recession and as it becomes obvious that we are going to lose the trade war because we are right now benefiting from the subsidies that foreign economies are extending to us by allowing us to buy what they produce on credit. And when they stop doing that, it's Americans that are going to suffer. And I think the dollar is going to collapse. And of course, once the dollar starts going down, people will be rushing into gold. Bom, começando mais um vídeo do canal. Antes, aquela dica importante. Você que quer mais informações sobre a crise do dólar, você que quer ouvir mais mindset sobre investimentos, dicas importantes, eu venho antecipando muita coisa através deste perfil aqui, o meu perfil no Instagram. Então me segue lá para você estar recebendo trailers aqui do canal e mais informações. É uma forma da gente também manter esse contato aqui durante a semana, ok? Quem está vencendo a guerra comercial entre Estados Unidos e China? Me responde agora. Bom, eu tenho a impressão que você respondeu Estados Unidos. O Donald Trump vem falando bastante sobre isso no Twitter, como os Estados Unidos vêm vencendo a guerra comercial com os chineses e que um acordo entre essas duas potências está próximo de acontecer, mas o acordo nunca chega a de fato acontecer, né? E aí a gente fica com o mercado financeiro reagindo a novas tarifas que o Donald Trump impõe, há uma aproximação, há uma briga de vez, e aí o mercado flutua nessa volatilidade da guerra comercial. Aí a gente teve no início de agosto a reversão dos juros americanos, o que não acontecia desde 2007, vésperas daquela grande crise do subprime que a gente viu o mercado global entrar em verdadeiro colapso. Hoje os juros dos bonds americanos de 2 anos ultrapassou os juros dos bonds de 10 anos. Essa informação, com essa pressão de possível recessão nos Estados Unidos, fez o mercado global cair forte. Há um grande risco de recessão econômica global. E você que vem me acompanhando aqui no canal, você já está preparado para isso, você já estava esperando, porque eu venho antecipando isso aqui para você. E eu disse que quando o sinal de recessão chegasse nos Estados Unidos, o Donald Trump ia acusar o Banco Central americano pela recessão, pela inversão de juros, e foi o que aconteceu. Logo no dia seguinte desse grande mau humor do mercado, foi uma quarta-feira de agosto, o Donald Trump colocou no Twitter que o Banco Central americano é o grande responsável pela inversão dos juros e que eles deveriam estar cortando os juros há mais tempo. E você sabe que ele quer a impressão do dinheiro, que ele quer ser reeleito, e para ser reeleito ele precisa que a bolsa continue alta, ele precisa manter essa grande bolha econômica, precisa de juros baixos e a impressão de dinheiro do Banco Central. Essa é uma garantia de estabilidade no mercado financeiro, manutenção dessa grande bolha que estamos vendo aí desde 2011, quando o Banco Central começou com essa política de imprimir dinheiro, e ele deve então conseguir a sua reeleição. Mas esse sinal de recessão está chegando, e está chegando um ano antes dessas eleições, trazendo um grande risco. Saiu uma pesquisa recente na Fox, trazendo a popularidade do presidente, e hoje ele perderia as eleições, mesmo com a economia ainda estando uma situação boa, o que o próprio Donald Trump vem vendendo aí através do Twitter. E ele falou aí nesse Twitter que ele acusou o Banco Central que os Estados Unidos estavam vencendo a guerra com os chineses. Bom, a grande pergunta é:
Se os Estados Unidos estão vencendo a guerra com os chineses, por que os chineses não recuaram? Por que os chineses não buscaram um acordo com os Estados Unidos? A guerra comercial começou em julho de 2018, a gente tem um pouco mais de um ano desse conflito entre essas duas potências. Então por que nesse tempo a China não recuou? Por que a China não adotou medidas para se aproximar dos Estados Unidos? Pelo contrário, a China e os Estados Unidos também só atuaram de forma a ampliar essa distância de um acordo entre as duas potências. Mas você sabe, eu já trouxe uma opinião aqui, que os chineses têm a vantagem do tempo a seu favor, já que o Partido Comunista Chinês vai estar no poder de forma vitalícia, contra o sistema democrático americano, que elege presidente de 4 em 4 anos. Então eles podem tentar esperar o Donald Trump perder as eleições e negociar com outro presidente, e até mesmo esperar o presidente Trump ser reeleito, daqui a 8 anos tentar negociar com outro presidente. A China não está muito interessada em discutir isso agora, porque a gente está vendo uma briga pela hegemonia global. A gente está vendo uma outra potência desafiando a hegemonia americana que vem desde a Segunda Guerra Mundial, desde o fim da Guerra Fria, quando os Estados Unidos se estabeleceram como grande potência. Nos estudos que eu trouxe aqui, na série Origens, do Rei Dalio, daquele grande relatório, o Rei Dalio fala sobre quando uma potência chega à hegemonia, quando uma potência chega à hegemonia global, quando ela vira a primeira, isso acontece depois de uma guerra. Então vem uma grande guerra, um conflito entre o país desafiante com o país dominante, o país que vence acaba estabelecendo essa hegemonia, e aí há um período grande de paz, porque durante décadas e séculos os outros países não vão tentar ameaçar a hegemonia desse país. Então a gente está vendo agora um outro país aparecendo tentando ameaçar os Estados Unidos, e dessa forma é muito difícil que a China, tentando buscar o seu lugar, o seu posto ao sol, o seu lugar aí como o país economicamente mais forte do mundo, vá abrir as pernas para o presidente americano. E a cartada que ele deu de impor tarifas aos chineses acabou saindo um grande tiro pela culatra, e ele agora, nessa última semana, acabou recuando do último aumento que ele propôs aí a alguns produtos eletrônicos, brinquedos chineses, que não tinha entrado no pacote anterior. Ele acabou adiando esse aumento para dezembro. E ele justificou que esse adiamento das tarifas é para poupar os feriados dos americanos, o Natal dos americanos. Então, de certa forma, o Donald Trump, ele confirma o que eu disse aqui nos outros vídeos, que a guerra comercial prejudica diretamente o consumidor americano, pois o consumidor americano paga mais caro pelos produtos que têm origem ou que têm peças chinesas. Então, ao anunciar que ele está adiando para poupar o Natal, ele está confirmando que ele está prejudicando os preços. E nesta semana também o Donald Trump se reuniu com o CEO da Apple e também com o CEO do banco Morgan Stanley. E os setores financeiro e o setor de tecnologia está pressionando o governo por causa da guerra comercial. A Apple colocou que as tarifas que os chineses estão impondo à Apple na China acaba prejudicando a empresa, porque a Samsung, que é a grande adversária, a grande competidora da Apple aí no mundo, acaba sendo beneficiada porque ela não tem as mesmas tarifas para vender, por exemplo, na China. Os fazendeiros americanos também estão super prejudicados pela guerra comercial, já que os chineses deixaram de comprar produtos agrícolas dos americanos e estão comprando aqui no Brasil, como soja, milho e também na Argentina. E o mercado financeiro está apreensivo porque a cada Twitter, a cada nova tarifa que aumenta, o mercado cai, a confiança global tá difícil, né? A confiança na economia americana ela vai caindo cada vez mais, e com a inversão de juros, esse risco de recessão chegando, isso não é bom para ninguém. Com essa pressão, ele realmente resolveu dar o pé atrás aí e começa a mostrar que pode estar realmente perdendo esta guerra comercial. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, o governo americano acabou de anunciar que também adiou as tarifas, ou pelo menos aquela perseguição que havia sido feita à grande empresa de telefonia chinesa, a Huawei. Então eles deram aí um passo atrás também nesse grande boicote que os Estados Unidos estavam fazendo à empresa chinesa com venda de peças, né? E também impondo que outros países aliados também não negociassem com a empresa chinesa. Tudo isso já mostra que o Donald Trump está preocupado com a situação econômica agora, com uma possível queda da bolsa, com uma recessão que pode acabar com o seu
mandato, pode acabar com a sua reeleição, como está acontecendo na pesquisa que saiu na Fox recentemente, onde ele tem 39% de aprovação e ele teria perdido se as eleições fossem hoje, mesmo com a economia indo tudo bem, como ele mesmo anda falando por aí. E ele, claro, ele vai sempre comprar a alta da bolsa para ele, e quando a bolsa cair, ele vai apontar o dedo para as outras pessoas, como o Banco Central americano e também aos chineses. Saiu uma matéria interessante no Financial Times do James King, onde ele também tenta responder quem está ganhando a guerra comercial. E ele trouxe os números. Primeiro ele trouxe o PIB chinês do segundo trimestre. O PIB chinês foi de 6,2%, quanto o PIB americano de 2,1%. Então a China continua crescendo mais que os Estados Unidos, mesmo com as tarifas que o Donald Trump impôs aos chineses. Isso já vinha acontecendo antes e continua acontecendo. Ah, mas o PIB talvez não seja o melhor indicador para a gente entender quem está melhor nessa situação. O mais justo seria a gente olhar a balança comercial, quem está exportando mais, quem está exportando menos, e aí ele traz esses números aqui e é bem legal, presta atenção. De julho de 2018 a junho de 2019, os Estados Unidos tiveram uma queda de 33 bilhões no volume exportado aos chineses, uma queda de 21%. Já a China para os Estados Unidos houve um acréscimo nesse mesmo período de 4 bilhões de dólares, ou 1% de aumento. Então, os chineses, mesmo com as tarifas impostas pelos americanos, continuam exportando aos Estados Unidos a mesma quantidade que exportavam um ano atrás. Ou melhor, teve um acréscimo aí de 1%. É claro que poderia ser melhor se não tivesse as tarifas, esse número poderia ser ainda maior. Mas os americanos têm uma derrota grande aí quando eles estão com queda de 21% do que eles exportavam aos chineses um ano atrás. Se você considerar só em 2019, esses 7 meses que a gente teve do início do ano, a China supera os Estados Unidos. A balança fica a favor dos chineses em 168 bilhões de dólares. Então a gente vê que no quesito exportação, no quesito negócios, a China está superando os Estados Unidos, mesmo com as tarifas que o Donald Trump impôs. E ele traz outra coisa bem importante, que é uma grande empresa chinesa, que é a Huawei, em comparação à Apple. O resultado do segundo trimestre, a Apple teve uma queda no volume de vendas de 1% em relação ao mesmo período do ano passado. Enquanto a Huawei, que foi essa empresa que foi super atacada pelo presidente americano, que teve dificuldade de comprar peça dos Estados Unidos e também de negociar com países ali vizinhos, como Coreia do Sul, ele acabou tendo um acréscimo de vendas de 1% no mesmo período. Então a empresa chinesa também conseguiu superar em vendas, mesmo com um grande ataque à empresa americana. Outra matéria importante é essa aqui do Lance Roberts, que está no Zero Hedge, onde ele já traz a seguinte matéria: a guerra comercial acabou, só o Trump não percebeu que ele já perdeu. Essa matéria traz uma questão importante, que nessa tentativa de aproximação que está acontecendo agora, quando eu estou gravando em agosto, os Estados Unidos abriram mão de algumas coisas, como o aumento de novas tarifas, essa que passou para dezembro, o acesso à tecnologia da Huawei, que foi adiado também, como eu já disse aqui, o melhor tratamento para vistos de estudantes chineses que vão aos Estados Unidos e também trégua na guerra comercial. No mesmo período, os Estados Unidos ganhou uma promessa de uma grande compra de produtos agrícolas americanos. Então, enquanto os Estados Unidos estão oferecendo aí várias coisas, os chineses só estão prometendo comprar produtos agrícolas. Na matéria, ele traz importantes questões de por que o Donald Trump não pode vencer a guerra comercial. Então, por esses dados que eu estou trazendo aqui nesse vídeo, a gente pode ver que os Estados Unidos estão passando um mau momento na guerra comercial com os chineses. Não é esse céu de brigadeiro que o Donald Trump fica contando no Twitter. E essa pressão eleitoral que ele tem agora é também uma desvantagem nessa questão de guerra comercial, como a questão econômica, esse risco de recessão que a gente está vendo agora. É uma situação que os chineses estão com um ponto bastante favorável em relação aos americanos. Bom, eu falei do Ray Dalio, esse grande bilionário, o CEO do Bridgewater, aquele grande hedge fund americano. O hedge fund, o Bridgewater, gravou uma entrevista com o Ray Dalio para os seus acionistas, para os seus investidores, contando por que o Ray Dalio está
apostando fortemente na China. O Rei Dalio, nessa entrevista, ele diz que acredita que a China vai superar os Estados Unidos em alguns anos e que hoje investir na China é como investir na Inglaterra antes da Revolução Industrial ou como investir nos Estados Unidos antes das grandes guerras, como se você estivesse investindo na potência que vai realmente se transformar a China nos próximos anos. E ele traz aí algumas empresas nessas entrevistas que ele acredita que vão crescer exponencialmente. A Huawei é uma delas e o potencial da economia chinesa. Bom, essa é uma aposta que o Rei Dalio está fazendo. O Rei Dalio, que na entrevista também coloca que os riscos que implica esse investimento em comparação ao risco de investir nos Estados Unidos hoje, em comparação ao mercado europeu, o mercado que eu já trouxe aqui em outro vídeo que o fundo está short, está apostando na queda. Então a gente mostra aí que tem um grande bilionário aí, que uma voz bem forte no mercado, que está acreditando, e na entrevista ele coloca um pouco disso, que a China deve superar economicamente os Estados Unidos em breve. E ele diz que no passado, para uma grande potência chegar a essa posição que os chineses podem chegar, deveria haver guerra. Mas como hoje a gente tem tecnologia nuclear e que se houver uma guerra, praticamente o mundo acaba, né? A guerra acaba acontecendo nesse campo econômico. Então a guerra comercial que estamos vendo é uma guerra propriamente dita. E que no passado, quando o país vencedor dessa batalha pela hegemonia saía, ele tinha esse período de paz e tal, que eu já trouxe aqui no início do vídeo. Então, bastante interessante essa entrevista. Se você quiser ver, também está disponível no YouTube. Procura para você assistir, que ele traz pontos importantes do investimento na China. Como ele mesmo diz, tudo isso que eu estou trazendo nesse vídeo é uma certa mudança de paradigma. Eu não estou colocando aqui que eu estou torcendo para os chineses contra os Estados Unidos. Eu estou trazendo alguns números, algumas matérias que eu andei estudando, algumas personalidades do mercado também, quando o Peter Schiff, que é outro grande economista que eu trago aqui, também está falando que os Estados Unidos está perdendo a guerra comercial, e o Peter Schiff acredita que quanto mais tempo essa guerra comercial durar, pior vai ser para os Estados Unidos. Os Estados Unidos deveriam tentar a aproximação, e a gente está vendo que os Estados Unidos, através do Trump, está tentando recuar aí nas últimas semanas para tentar chegar a um acordo. Então, muitos economistas, personalidades importantes aí do mercado financeiro estão colocando que a China está vencendo essa guerra comercial. E eu trouxe toda essa ideia aqui para que você mesmo reflita sobre essa possibilidade. Será que realmente os Estados Unidos estão vencendo a guerra comercial? Ou será que os chineses estão vencendo, estão praticando aquela arte da guerra que a gente conhece bem? Para terminar, na matéria do Zero Hedge, tem uma citação do Sun Tzu, do Arte da Guerra, que é bem interessante, que os chineses poderiam estar adotando com Donald Trump. Se seu inimigo estiver seguro em todos os pontos, esteja preparado para ele. Se ele estiver em força superior, evite-o. Se seu oponente é temperamental, procure irritá-lo. Finja ser fraco, que ele pode se tornar arrogante. Se ele estiver se acalmando, não dê descanso a ele. Se suas forças estão unidas, separe-as. Se soberano e sujeito estão de acordo, coloque divisão entre eles. Atacá-lo onde ele está despreparado, aparecer onde você não é esperado. Essa é a postura dos chineses em relação à guerra comercial com os americanos. Bom, vou trazer o R2 aqui para falar alguma coisa aí sobre mercado, para dar a dica dele aí sobre investimentos. Ele sempre está colocando algumas questões importantes. Vamos lá, R2? Boa, garoto! E você? O que é que você tem a falar sobre essa questão comercial? Coloque aqui embaixo os seus comentários. Até o próximo vídeo. Tchau!